Continuando então, como nós comentamos, agora após um exemplo da parte de carga instalada, é muito importante relembrar, a norma define essa questão do uso do fator de demanda. Quando formos trabalhar com os projetos lá um pouquinho mais avante na nossa disciplina, nós vamos ver que nós vamos ter uma tabela dizendo o fator de demanda de acordo com a potência instalada, tá joia? Então, de acordo com a potência instalada, de acordo com seus cálculos iniciais, você vai ter um fator de demanda para ser utilizado. Desculpa. E vamos trabalhar, vou fazer mais um exemplo, tá? Levando em consideração o fator de demanda fictício inicialmente, e lembrando que vai ser inicialmente fictício, mas que posteriormente vai ter uma tabela de acordo com a norma, tá joia? Dando continuidade aqui aos tipos de entrada, nós temos o padrão de entrada, tá joia, gente? Isso aqui é um padrão de entrada convencional. Se você colocar atenção aqui nessa figura, nessa imagem, você vai conseguir enxergar isso na rua da sua casa, ou numa rua convencional de extrema, de um bairro convencional de extrema, ou num bairro convencional da sua cidade, tá? Então aqui você tem normalmente a entrada, né? Onde você tem o poste, não é? Perfeito, poste aqui. Segundo, o isolador a roldana. Então isso aqui é um dispositivo que a principal função dele é um isolador, tá? O terceiro item é a bengala. Por que será que ele tem esse formato de bengala? Alguma sugestão? Perfeito! Você que falou pensando na chuva, pensando na água, perfeito, né? Aqui o ramal de serviço chega na sua casa e aí a água ela pode vir aqui sendo conduzida por esses fios, mas com essa vamos dizer assim, com essa entrada aqui, a água acaba não vindo para a sua instalação elétrica, né? Aqui tem o gotejamento e a água não entra na sua instalação, que vai vir aqui para o seu quadro. Perfeito, parabéns e continua assim, principalmente interagindo com o fórum, tá? Número 4 é a caixa de medição, tá? Uma caixa de medição para você guardar, armazenar e proteger o seu medidor, tá? Aqui o medidor. O ponto número 6, muito importante, de extrema importância, tá? Aqui em extrema, a Energisa confere, ela faz o checklist de todos esses itens para conectar o seu ramal de serviço na sua casa, tá? Tem o ramal de serviço que está vindo do poste e é conectado aqui na sua entrada. O que a Energisa olha? Todos esses pontos, mas com muita atenção o quê? A haste de terra. Então isso aqui é uma haste de aterramento, uma haste de cobre, né, fincada aqui, onde vai promover o aterramento da sua entrada de energia, tá joia? E por fim, o que a gente chama de ramal de serviço ou de ligação, né? O ramal que vai conectar a sua entrada na linha de distribuição, no nosso caso da energia. E aqui uma visão geral, aqui o poste de distribuição, né? Aqui nós temos o ramal de ligação, tá? O ramal de entrada. Aqui é a sua entrada, né? O seu poste, tá? Aqui lembra que é a bengala para não promover, para não entrar água. Aqui nós estamos com o tipo de entrada. Quantos fios tem aqui? Então, possivelmente, isso aqui é um tipo de entrada. Isso, garoto ou garota, né? Pode ser, tá? É um tipo B, né? Há 3 fios, mas é B, tá? Tipo B, que são 2 fases e um neutro, tá bom? E aqui nós temos o que? A entrada, o seu medidor, o seu quadro de entrada. Olha aqui, aterramento, tá? A haste de aterramento. Daqui nós temos o que? O que a gente chama de circuito de distribuição, tá? Então vai ter o que? Um circuito de distribuição que vão ser nós vamos depois calcular essa fiação, que são a fiação que leva toda a energia para o seu quadro de distribuição interna à sua residência, né? Onde passa toda a sua energia, e chamado circuito de distribuição. Tá joia? Aqui nós temos o quadro de distribuição, que vai, vamos dizer, ramificar os circuitos terminais, né? Circuitos terminais são circuitos dedicados para alguns tipos de circuito. Por exemplo, nós temos um circuito dedicado aqui para o chuveiro, ele é único. Depois nós temos um circuito dedicado para iluminação. A iluminação você pode ver que tem mais de um ponto. A parte de tomadas também tem mais de uma tomada, tá bom? E assim por diante, né? Então nós temos circuitos terminais,
circuito de distribuição, tá? O quadro de distribuição e o elemento de aterramento, tá joia? Aqui nós temos um tipo de entrada diferenciado. Esse é um tipo de entrada para cargas superiores a 75.000 watts. Quem seria um bom exemplo para esse tipo de entrada? Nós comentamos em sala. Perfeito! Bingo! Isso mesmo! A FAEX. A FAEX é um exemplo. Infelizmente nós não conseguimos verificar isso presencialmente, mas quem pega ônibus, os ônibus eles param normalmente naquela entrada de trás da FAEX, onde está justamente o nosso transformador. E aí a pessoa pode lembrar desse transformador. Então lá na FAEX tem um transformador de entrada, né? Específico para a FAEX. E aqui você vai ter o transformador, aqui embaixo você vai ter um quadro, né? Um quadro dedicado, é um quadro bem maior que os residenciais, tá joia? E então entra aqui direto em provavelmente média, tá? Média tensão. E aqui você tem um transformador que transforma de média para baixa tensão e alimenta o seu quadro principal, que vai distribuir, no caso da FAEX, nos 3 outros prédios, vai distribuir para esses 3 outros prédios nos seus quadros de distribuição. Então aqui nós temos unidades consumidores com demanda de até 300.000 watts. Lembrando, demanda, tá? Carga demandada, não carga instalada. A carga instalada é maior. Com um transformador instalado no poste, né? E tensão secundária aí de 440 ou 254 volts, tá joia? E aqui a gente fecha essa parte de tipos de entrada e vamos trabalhar um pouquinho mais com a questão também do fator de demanda, tá joia? Vamos fazer um exercício e depois vamos ter atividades mais voltadas para cálculo de tipo de entrada, já considerando o fator de demanda. Dúvidas, perguntas ou comentários, por favor, coloquem no fórum, tá joia? Coloquem no fórum, interajam no fórum. Gente, vamos tornar essa aula dinâmica, vamos participar. A sua participação conta também no modelo de pontuação desse nosso tipo de aula, tá joia? Vamos interagir, vamos produzir bastante, vamos fazer a galera crescer, vamos aproveitar para estudar, e mesmo que de uma forma diferente, tá joia? Um abraço, Deus abençoe, bons estudos para todos.